Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo pastor Flávio Leonel. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Nós estamos no culto da família, abrindo as nossas Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 12, com a temática A Pedra de Escape. E diz assim: Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Jesus, eu quero te agradecer, porque nós já te ouvimos de tantas formas nesta manhã. O teu Espírito nos direcionou e nos elevou a alma e o Espírito a te encontrar nesta manhã. E nós queremos continuar ouvindo a tua voz. Senhor, eu tive momentos com o Senhor que eu não posso descrever. Eu me estremeço, meu Pai, quando me lembro de cada um deles. E eu preciso dividir essa palavra com a tua igreja. Eu não quero fazer de mim mesmo, então eu peço que o mesmo Espírito que me alcançou, quando eu estava me sendo revelada esta palavra, esteja ministrando aqui, que o eu se cale, e que o Senhor possa operar através da vida do pregador, e que cada palavra possa ser compreendida, que nós possamos sair daqui, entendendo que o Senhor é o nosso Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. É tudo o que eu te peço e desde já te agradeço. Você vai se assentar, aplaudindo e glorificando essa presença maravilhosa do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Na criação, Deus, Ele cria todos os seres viventes para fechar, ou seja, até a palavra chama para coroar a criação. Ele faz um ser extraordinário, chamado de homem. Uma máquina tão complexa, que até hoje, com toda a tecnologia que há, é impossível decifrar como essa máquina funciona. Este corpo, do qual fora formado por Deus, Ele coloca um órgão que não chega a pesar mais que 2 quilos, para reger ou para direcionar este corpo, chamado de cérebro. Esse cérebro é capaz de estar constantemente aprendendo, composto por mais de 86 bilhões de neurônios. O que são isso, pastor? É a capacidade cognitiva de uma pessoa. Ela é capaz de aprender enquanto ela viver. Não há limites para o cérebro humano. Os homens estudando não conseguem decifrar essa máquina. Somos como um emaranhado de fios, sabe? Com pulsos elétricos, capazes de dar, ou seja, de trazer ao homem aquilo que nós chamamos de inteligência. Então aqui já fica a resposta para mim e para os pastores, eles entendem, vocês não vão entender. Uma máquina complexa. Dado essa informação, os homens tentam criar algo parecido. Deus fez, eu também posso. Eles criam algo que segue também esse regimento. E aí o meu cunhado sabe melhor do que eu, chamado computador. Ele é capaz de armazenar informações. E quanto mais informações, você já ouviu falar da era digital aí? Como é que chama? A inteligência artificial. Quanto mais informações coloca, mais ele aprende. Mas mesmo assim, um computador não consegue se equiparar ao cérebro humano.
constantemente aprendendo. E quando eu falo de aprender, eu não estou falando de estudo. Para vocês terem ideia como é capaz de aprender, e enquanto você for vivo, você pode aprender. Eu me lembro da minha avó materna. Ela não tinha leitura. Ela, sabe, você colocava um texto diante dela, ela não sabia ler nada. Mas se você chegasse para fazer uma conta, ela te falava de cor, de cabeça. Ela fazia a conta, ninguém passava ela para trás nas contas. A minha avó materna, ela tinha o 4º ano do primário. Mas ela, por vezes, eu me lembro, nós chegávamos na casa, ela sentava todos os netos, e ela ficava ensinando a gente a soletrar. Seu copo, eu pó, copo. Não tinha muito estudo. Percebe que não é a letra, é a capacidade cognitiva de percepção, onde você percebe pelo olhar, pelo tato e pela audição. Você ouviu, você sabe o que é. Ela tinha a capacidade de soletrar. Você pega os jovens de hoje, muitas vezes você acabou de sair da faculdade, soletra para mim. O que é soletrar? Vícios, internet, facilidades. Ela não tem mais a capacidade cognitiva. Mas vamos falar desse cérebro. Como ele processa essas informações. Primeiro começa pela codificação, ou seja, esses neurônios identificam a informação através do tato, através da visão, através da audição. Quando ele processa essa informação, ele vai determinar o que é importante guardar. Onde é guardado isso? No hipocampo, no lobo cerebral. Esse lobo cerebral, ou seja, é como a memória RAM de um computador, um processador de computador. Ele processa as informações e ali ele faz aquele balanço, o que é importante para mim. Aí ele precisa armazenar, onde é que ele armazena essa informação? No córtex cerebral. As informações mais importantes são armazenadas ali, e é o que nós chamamos de lembrança. Você consegue lembrar do que é mais importante. Mas tem aquela memória sensorial, né? De repente aquela informação que ele descartou, ele falou, não é tão importante. Então é uma memória de curto prazo, é como um telefone que você acabou de ouvir. Você guarda ali por um momento, passou. Mas o que é importante, você guarda. Percebe como uma máquina complexa? Por mais que o homem tente fazer igual, ele não vai conseguir. Porque nós aprendemos a vida inteira. Com toda essa complexidade, com todas essas informações que nós temos, 86 bilhões de neurônios que podem processar as informações que nós temos durante a vida e lembrar dela. Como nos computadores existe também um bug. O bug, sei lá como é que chama, o Douglas deve saber mais do que eu aí. É aquele processo quando fala que bugou. O computador está bugado. O que tem que fazer quando ele buga? Reiniciar, não é? Reinicia o computador. O nosso cérebro também sofre bug. Geralmente quando você sofre um trauma, é uma chave que ativa o córtex cerebral e você apaga informações da sua mente importante. Aquilo que você determinou um dia é importante para mim. No primeiro trauma, você esquece, ou melhor, você deixa de buscar essa informação lá. Você não puxa pela lembrança, ou não traz a memória. Sabe o que provoca esse bug na nossa mente? Geralmente, aquele momento de fracasso que nós tivemos, aquele momento de vergonha que nós tivemos, em que todo mundo apontou. Isso traz, sabe, esse bug cerebral. Você, por mais que você busque, eu não lembro. Só que, com toda essa complexidade, eu comecei a analisar, vendo o homem, sabe, essa máquina perfeita que é capaz de aprender ou capaz de lembrar coisas importantes da sua vida. Memória que fica por anos. Sabe aquela festa que você teve? Nossa, aquele dia foi top, como nós ouvimos ontem. Você não tira da memória, você não esquece. Mas com toda essa complexidade,
Eu fiquei pasmo diante dessa palavra, com a capacidade que nós temos de esquecer o que Deus faz por nós. Com toda a complexidade, com todas, sabe, essas funções cerebrais que Deus nos deu para lembrarmos, para aprendermos, para seguir adiante, nós esquecemos do que Ele faz. E este é o momento, talvez ninguém entenda, eu lendo apenas o versículo 12, por que o homem chega, coloca uma pedra lá, e diz, e chama, sabe, uma pedra chamada, porque quando ele fala de Ebenezer, ou de Ebenezer, é chamada o quê? A pedra de escape, ou pedra de ajuda. O que era isso? Uma lembrança. E hoje Deus vai lembrar eu e você, do que Ele já tem feito por nós. Talvez você tenha caminhado numa vida errante dizendo, olha, Deus não está fazendo mais nada por mim, Ele nem me ouve mais. Deus vai te convidar a voltar lá onde você caiu. É lá que Ele vai colocar uma pedra de escape, uma pedra de ajuda para você. Porque esses homens, vamos entender a história, o que se passou. Vamos comigo aqui. No capítulo 4. Esses homens, a saber os hebreus, eles estavam constantemente sofrendo embates dos filisteus. Esses filisteus eram temidos na terra. Eles tinham um poder bélico muito grande. E constantemente eles ameaçavam o povo de Deus. Mas era uma ameaça ferrenha. Vocês conhecem a história de quantas vezes os filisteus se levantaram para ir ao embate contra Israel. A intenção era destruir a cidade, destruir a nação. E esta é mais uma oportunidade que eles estão tendo. A palavra vai dizer que eles se acamparam junto a Mispa, que era a cidade onde os israelitas ou os hebreus estavam acampados. Eles se acamparam em volta e começaram a desferir ameaças. Eles começaram a gritar palavras de ordem: de hoje vocês não passam, nós vamos entrar, nós vamos invadir tudo, nós vamos tomar tudo. O povo está dentro da cidade. Diz que num primeiro embate eles foram contra os filisteus e eles perderam a guerra. Aí de repente você pode olhar para mim e falar: pastor, como é que pode? A nação santa, a nação que Deus escolhera, perder uma guerra. Sim, eles perderam porque eles estavam brincando com as coisas de Deus. Eles não estavam mais trazendo à tona a lembrança do nome de Deus. E isso tinha ficado claro já para eles: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu virei do céu. E você já conhece o restante: sararei a sua terra. Esse povo estava de brincadeira. Esse povo já tinha se acostumado, né, nos seus embates, talvez como eu e você também, né? No primeiro embate que nós temos na vida, o que a gente faz? Corre para a igreja, pede uma oração. Ah, está tudo certo, agora Deus resolveu, tchau. Nem na igreja eu apareço mais. Eu não tenho mais prazer em orar, eu não tenho mais prazer em ler a palavra, eu não tenho mais prazer em entrar no meu quarto e ouvir diretamente de Deus. Eu fico buscando em homens subterfúgios, até mesmo para o meu pecado. Eu não quero me converter. Esses homens estavam assim. Eles tão pouco iam mais no templo. Eles tão pouco mais sacrificavam a Deus. Estavam, sabe, se valendo de deuses estranhos, chamados Balaíns. Imagens de esculturas que ele levava para dentro. Não preciso ir na igreja hoje não. Hoje nós temos Balaíns também. O que é, pastor? Não, você está me chamando de idólatra? Sim. Quando nós deixamos de estar na presença de Deus para fazer qualquer outra coisa, nós estamos sendo idólatras. Porque Ele manda, como nós aprendemos ontem, buscar primeiro o reino. Esses homens estavam dessa forma. E Deus não se deixa escarnecer. Quando eles perderam a primeira guerra, eles voltaram, os soldados voltaram correndo para a cidade, dizendo: olha, nós perdemos a guerra. É melhor que os sacerdotes, nessa época, Ofni e Finéias, filhos de Eli, sacerdote Eli, que era o sumo sacerdote, resolveram descer com a arca também ao arraial de Mispa. Agora vocês vão ver, Deus está conosco.
Olha só, capítulo 4, versículo 5. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Quando a arca chegou, Ofni e Finéias conduzindo a arca no arraial, foi grande o barulho de festa. Talvez tão quanto como nós fizemos nessa manhã, cantamos louvores, sabe? E damos glória a Deus, e gritamos, glória a Deus, Deus está em nosso meio. Vamos seguir, versículo 6. Quando os filisteus ouviram, olha só, e os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz tão grande de júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial, e diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes, ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Quando eles ouviram o cântico de júbilo, eles estremeceram. E por que eles fizeram isso? Porque eles conheceram um Deus que talvez eu e você desconhecemos ou esquecemos do que Ele fez. Eles sabiam que Deus tinha feito lá no Egito, enviado pragas e resgatado aqueles homens. Só que aqueles homens já não estavam mais dando valor a isso. Sabe? O relacionamento tinha sido cortado com Deus. Mas quando eles viram a arca, não, Deus está com a gente, Deus está conosco. Aí fizeram barulho, talvez de louvor e adoração, glória, hosanas. Vamos cantar uns hinos aqui. Só que aqui tem um grande problema: barulho sem presença, o inimigo não respeita. Não adianta vir aqui fazer barulho sem ter presença, sem ter relacionamento com Ele. Esses homens não tinham relacionamento faz tempo, foram fazer barulhinho. Alguém no meio dos filisteus, talvez mais crente do que eu e você, ou do que aqueles homens que estavam lá fazendo barulho apenas, resolve falar o seguinte, olha só, versículo 9: esforçai-vos, sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir os hebreus, como eles serviram a vós. Sede vós homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foram tão grande o estrago que caíram aí de Israel 30.000 homens. Não venha brincar de ser crente, não adianta ter barulho sem presença. 30.000 caíram naquele dia, e talvez você esteja em queda até hoje, porque você está brincando. Deus não se deixa escarnecer. Não venha de brincadeira achar que eu cantei uns hinos, eu preguei uma palavrinha lá, eu dizimei. Como nós aprendemos ontem, isso não quer dizer nada. Talvez alguns chegam lá, como foi citado ontem também, em nome do Deus ou de Jesus que Paulo prega. Olha, eu sei quem é Paulo e sei quem é Jesus, e você? Foi o que aconteceu com aqueles homens. 30.000 caíram naquele dia, inclusive os sacerdotes que conduziam a arca. Tem muitos de nós, muitas de nossas igrejas morrendo por aí com seus sacerdotes, porque só fazem barulho, não tem presença, não tem relacionamento com Deus. Versículo 11: e foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho. Porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus.
Entrando, pois, aquele homem ao anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. O Eli, que era o sumo sacerdote, ao invés de estar vigiando os maus feitos dos próprios filhos, Ofni e Finéias, que roubavam do altar, sabe, tomava do pão que era consagrado, das gorduras que era consagrado ao Senhor, eles tomavam para fazer festas, muitas vezes com a presença de Baalins. Não, ele estava sentado à beira do caminho, demonstrando uma preocupação com a arca. Olha a preocupação do homem, ele estava sentado, olhando para o caminho, à beira do caminho. Quantos de pastores não têm feito a mesma coisa? Está vendo a coisa errada e está sentado à beira do caminho, só vendo. Eu estou preocupado, mas não está fazendo nada. Como que é isso? Que preocupação é essa? Talvez tirando uma soneca, porque ele se incomoda com os gritos da cidade. Quando o homem chega lá, com a veste rota, cheio de ensanguentado, com terra sobre a cabeça, ele entra e começa a anunciar ao povo. O povo começa a uivar, a gritar de terror. Olha a reação de Eli. Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem depressa, com grande pressa, e veio e anunciou a Eli. E Eli era da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. Eu não sei há quanto tempo você está na congregação que você não consegue mais ver, que você não consegue mais enxergar. Coisa simples, coisa que eu e você temos que fazer: servir o Senhor com excelência. Aleluia. 16: e disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. Se nós não valorizarmos o que Deus tem nos dado, vai ser tomado. A gente tem que parar de vir aqui de brincadeiras, apenas fazer barulho. Barulho sem presença. Além de matar os nossos, vai ser roubado a bênção que Ele tem nos dado. Vai ser roubado a presença. Versículo 18: e sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, e quebrou-se o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. E só por aqui a gente já pode ver o quanto foi pífio o julgamento dele, porque o povo estava fazendo o que queria. Vou quando quero, faço o que eu quero, na hora que eu quero, e está tudo bem. E 40 anos, sabe o que ele fazia? Assinava embaixo. Alguém chegava para ele: seus filhos estão roubando. Eu vou falar com eles. Não, filhinho, não faz mais isso, que o papai vai ficar chateado. Está na hora de se posicionar, sacerdotes. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada
presa por causa do seu sogro e do seu marido. E disse mais de Israel, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Israel está em desgraça agora. Justamente neste lugar, onde eles estavam acampados, em Mispa. Mispa, desde esse dia, passou a ser um lugar detestável para eles. Porque olha só a atrocidade, 30.000 hebreus caíram. Os sacerdotes se foram. Aquela que estava dando a luz, ou seja, naquele dia, ela coloca o nome do filho e acabou. Foi-se a glória. Aquele lugar ficou um marco para eles, do qual eles queriam esquecer a humilhação que eles viveram ali, porque eles estavam acostumados, talvez como eu e você, quando viemos para a igreja, viver de vitória em vitória. Quando veio a luta, não, esquece isso daí, não fala mais nisso não. Era um lugar para esquecimento. Mispa e a entrada de Sem. Mispa, que quer dizer, aleluia, justamente isso, o Senhor ajudou. E Sem, que quer dizer nome. Eles não estavam nem nomeando mais aquele lugar. Não quero me lembrar mais. A arca foi tomada. Aqueles filisteus, com grande zombaria, entram no tabernáculo e levam os utensílios da casa de Deus. Toma a arca, leva. Eles conduzem até o arraial deles e colocam num templo do Deus deles, chamado Dagon, que eles acreditavam que era o Deus da fertilidade, o Deus que provia para eles provisões. E eles colocam a arca diante do Deus deles, Dagon. E passa-se a noite, no outro dia, quando eles acordam, o Deus deles, ou a estátua deles, está prostrada diante da arca. Segundo dia, eles recolocam a estátua. Segundo dia, na mesma noite, passou-se a noite, de manhã, quando eles acordam, a estátua está caída, com a cabeça e as mãos cortadas. Porque não se brinca com a presença. Esses homens ficaram 7 meses com essa arca, pelo que Deus se revoltou com eles, provocando-lhes úlceras. Olha só, no capítulo 5, versículo 6. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou e os feriu com úlceras, a Asdod e aos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Eles se preocuparam porque eles se viram numa situação em que todos estavam com o corpo coberto de chagas, sangrando, feridas abertas o tempo todo. Não se brinca com a presença. Quem não é digno não tem que estar com a presença. Com o corpo coberto de chagas, eles vão consultar homens. O que nós podemos fazer? Nós temos que devolver esse utensílio. Nós temos que mandar de volta esse utensílio. E eles arrumam um jeito. No capítulo 6, ou melhor, no capítulo 5 ainda, no versículo 10. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. E sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram dizendo: transportaram para nós a arca de Deus de Israel, para nos matar, a nós e ao povo. Ou seja, eles começaram a passar de uma cidade para outra, e todo lugar que a arca chegava, era a mesma história, o povo era tomado por chagas. Eles consultam os sábios deles, os sacerdotes deles. Olha só, no capítulo 6, versículo 2.
E os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviardes a arca de Deus, de Israel, não envieis vazia, porém sem falta lhe enviareis uma oferta para expiação da culpa, então sereis curados, e se vos fará saber, porque a sua mão se nos tirará de nós. Eles tomam o intuito e falam assim: vamos devolver para Israel, e para que esse mal vá embora, nós não podemos mandar ela vazia, nós temos que mandar alguma oferta. Percebe como muitas vezes a palavra é real? Os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz, porque culto é vir oferecer alguma coisa para Deus. Não se chega aqui de mãos vazias. Você não veio assistir culto, você veio cultuar. Traga alguma coisa para Deus, traga o seu louvor, traga o melhor, glória a Deus e aleluia. Você veio oferecer a Ele. Aleluias. E esses homens começam a buscar o que nós poderíamos ofertar a eles. Olha lá. Então disseram, versículo 4: então disseram: qual a expiação da culpa que lhe havemos de oferecer? E disseram, segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 úlceras de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei-o, pois, as imagens das vossas úlceras e as imagens dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra. Eles, sendo ímpios, eles ofereceram alguma coisa ao Senhor e ainda deram glória a Deus a Ele, e eu e você não conseguimos. Pastor, eu estou num momento difícil. Dê glória. Ah, meu filho está no mundo das drogas. Dê glória. Ai, mas alguém está falando de mim. Dê glória. Não chegue de mão vazia aqui neste lugar. Eles ofertaram e deram glória. Versículo 11: e puseram a arca do Senhor sobre um carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens de suas úlceras. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiam um mesmo caminho, andando e berrando, sem desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até os termos de Bet-Semes. Bet-Semes é onde moravam alguns levitas errantes, porque há um tempo os hebreus não serviam mais, não sacrificavam mais. Desde que a arca tinha ido, passado esse tempo com os filisteus, eles já não cultuavam mais, já não sacrificavam mais. Então esse povo se entregou à agricultura. Eles estão ali, cultivando a terra, até que eles avistam e veem aquele carro chegando com a arca. Bet-Semes, e o nome, o significado, ou a tradução desse nome quer dizer casa do sol, ou casa em que resplandece o dia. A arca está chegando. Eles deixaram justamente naquele caminho. Era para aqueles homens naquele dia ter se convertido, sim ou não? É a presença de Deus voltando para eles. Sabe, o sol da justiça brilhando para eles. Os homens, quando vê aquele carro, eles se alegram, pois é a arca, é a presença voltando. O problema é que não adianta você ter a arca e ser indigno diante dela. Eles pegaram a arca e no ímpeto, quando eles veem junto à arca um cofre cheio de ouro, com imagem de úlceras, com ratos, eles começam, ovacionar aquele feito. Eles começam também, além de olhar aqueles tesouros que estavam ali, eles intentaram olhar para dentro da arca, o que era proibido por Deus. Tem pessoas querendo tocar em coisas santas, sendo indignos. Ah, mas eu sou da igreja, eu sou isso. Mas se você estiver indigno, não toca. É santo.
Esses homens falam, não tem nada a ver, eu vou nessa daí. Não é só o sacerdote, os sacerdotes morreram. Eu também posso olhar para dentro da arca. O que será que tem lá? Havia uma curiosidade entre o povo. Eles abriram a arca e começaram a fazer ali fila. Vamos todos ver o que tem dentro da arca. Versículo 19. Por causa dessa atitude, olha o que Deus fez. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes. Não se pode brincar com ele. Porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. E o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago no povo. Não brinque com o que é santo. O estrago vai ficar maior e maior. Na batalha eles perderam 30 mil, mas por ter olhado para uma coisa santa que não era digno deles, 50 mil caíram. Eles se entristeceram. Talvez como eu e você também fazemos quando Deus nos repreende. Ficamos tristes. Aleluias. Depois, olha o que eles fizeram. Enviaram, pois, mensageiro aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Então vieram, capítulo 7, então vieram os homens de Kiriat Jearim, e levaram a arca do Senhor, e trouxeram a casa de Abinadab no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Quando entrou em Bet-Semes, ou a casa do sol, ou onde nasce a luz, os homens não conseguiram enxergar a luz na arca, ou na presença. E quando eles foram feridos em 50 mil homens, eles se entristeceram. A primeira atitude deles, ao invés de se converterem, foi mandar a arca para Kiriat Jearim. O que quer dizer esse nome? Cidade das flores. Justamente onde era enterrado as pessoas. Uma cidade com um número enorme de jardins. Vamos enterrar. Deus nos abandonou em terra aí. Chegando lá, eles consagram Eleazar. Ô Eleazar, você vai ficar responsável pela arca. O que quer dizer a tradução desse nome Eleazar? Deus socorreu ou Deus ajudou. Percebe que está no passado? Um dia Deus foi conosco, mas agora Ele não é mais. Deixaram a arca lá em Kiriat Jearim, cidade das flores, ou onde se enterram pessoas. Eu não sei quanto tempo você tem enterrado a presença. Eu não sei quanto tempo, ou o que te decepcionou num lugar como esse, porque quem te decepcionou foram pessoas. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar. Tudo o que Ele precisa é que você se relacione com Ele. Não venha apenas fazer barulho, porque você vai se decepcionar. Tenha relacionamento com Ele. Esses homens, Ele coloca a arca lá, consagra alguém, fica aí. E olha o que acontece no versículo 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, cidade das flores, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa do Senhor. Eu não sei há quanto tempo você não sente a presença. Esse povo ficou 20 anos sem a presença, se lamentando todos os dias. Eu não sei quanto tempo você tem lamentado por algo que você perdeu. A presença, porque não tem outra, sabe, não tem outro subterfúgio para suprir a minha, a sua necessidade. Esse vazio que muitas vezes você encontra dentro de você, que você busca aí nos entorpecentes, busca em qualquer outro lugar, em religiões. Eu digo, não busque religião, busque a presença. Aqueles homens estavam se lamentando, mas com os seus ídolos, a arca que era a presença, eles abandonaram 20 anos enterrada. Deixa aí em Kiriat Jearim. Ele nos ajudou um dia, não ajuda mais. O povo está se lamentando. Aleluias.
Versículo 3, Samuel, passado esses 20 anos, e talvez agora ele acompanhando todos os dias aqueles povos lá se lamuriando, Deus nos abandonou, sabe, eles tendo que assistir todos os dias as nações circunvizinhas, porque depois que os filisteus ganharam a batalha, levaram a arca, eles viraram motivo de escárnio, todo mundo entrava e se valia, porque não há mais Deus em Israel, todo mundo tirava uma casquinha. Eles tinham que assistir constantemente durante 20 anos, pessoas entrando nas suas colheitas, nos seus arraiais, roubando tudo, levando seus filhos cativos, e o povo se lamuriando. Um dia Samuel não aguentou, olha só no versículo 3, então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, vos livrará da mão dos filisteus. Samuel resolve dar uma palavra de ânimo para eles. Rapaz, vocês têm a arca está de volta, servir a ela, ou servir a presença, se converta, sabe, esse subterfúgio que talvez você foi buscar fora, eu não encontrei na casa, ou me decepcionei na casa, ou fui envergonhado na casa, eu vou buscar lá fora. Deus está te convidando nessa manhã, dizendo para você, larga, se converta, volte, retorna, eu quero posicionamento, eu quero relacionamento com você, eu tenho saudade de você. E quem é santo, ou quem sente falta da presença, toma uma atitude. No versículo 4, olha só, então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, serviram só ao Senhor, porque servir a Baalins é isso aí, é uma vida de escravidão, é uma vida de vergonha, é uma vida de sabe, assistir pessoas ou as suas coisas sendo suprimidas, e você sem poder fazer nada. Você tem que assistir um filho indo para as drogas. Eu não posso fazer nada, pastor. Sim, enquanto você estiver na mão dos astarotes, mas se você estiver na presença, aleluias. Disse mais Samuel, congregai toda a nação em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Eu vejo que vocês se arrependeram. Agora reúna todo o povo aí que eu vou orar por vocês. Nós vamos orar já já. Já vai se arrependendo aí, porque nós vamos orar já já. E congregaram-se em Mispa e tiraram água e derramaram perante o Senhor. Sabe o que é isso? É sinal de purificação. É dizer, Senhor, eu estou aberto ao teu agir. Me permita mais uma vez voltar ao Senhor. Eles estavam, sabe, com essa atitude falando para Deus, nós estamos prontos para ouvir a sua ordem, a sua ordenança. E jejuaram aquele dia e disseram ali, pecamos contra o Senhor. Julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Eles reconheceram a falta deles, nós pecamos, mas agora nós estamos abertos para recebê-lo. Nós estamos com saudade da presença. O problema é que quando nós tomamos uma atitude como essa, e daqui a pouco você vai ter oportunidade de tomar, você está no arraial de Deus, este é o lugar. Talvez você venha trazendo aí os seus fracassos, as suas vergonhas, eu não sei o que você tem passado, mas quando nós tomamos a atitude de derramar água de Deus, dizendo, eu estou aberto, eu estou me purificando, eu recebo essa repreensão, vai ter pessoas que não vão se alegrar, vai ter potestades que não vão se alegrar. Olha só o que vai acontecer aqui no versículo 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, e ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. É aquele momento que você está disposto a falar, Senhor, eu vou voltar, eu quero de novo a presença.
Mas você tem os seus traumas, você tem lá, sabe, eu sei onde eu fracassei. E geralmente o inimigo vai usar essa parte mesmo que ele sabe, que te toca. Ei rapaz, você quer voltar? Você quer estar lá de novo? Mas você sabe onde é que você fracassou. Se ele fez isso com Paulo, não fará comigo e com você? A diferença é que quando ele chegou para Paulo e falou: Paulo, olha, você faz isso, aquilo que você deveria fazer, você não faz, e aquilo que você deveria fazer, você também não, sabe, acaba não fazendo. Paulo, realmente, eu pequei durante muito tempo, eu fui perseguidor da igreja. Só que no final da leitura ele vai dizer: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você realmente tem razão, eu errei muito. Não sou digno da presença, mas eu posso todas as coisas nele. Esses homens estão congregados e eles temeram, porque tinha ficado o trauma da primeira guerra, em que eles perderam e foi-se a glória. A arca não estava mais presente com eles, eles tinham abandonado. Deus não nos ouve mais. Quem tentou se aproximar da arca foi morto. Mas foi morto porque não eram dignos, ou estavam fazendo ou tocando em coisas santas, que não era para ser tocada. Versículo 9. Então tomou Samuel um cordeiro, que ainda mamava, e sacrificou-o no outeiro, sacrificou-o inteiro, em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Toda oração feita nesta casa, o Senhor ouve. Se você veio com o intuito de arrependimento, permita que o sacerdote ore por você. O Senhor vai dar ouvidos. Olha o que vai acontecer no versículo 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Bet-car. Uma coisa é você fazer barulho sem presença, mas outra coisa é você se humilhar. O barulho quem vai fazer é Ele, para afugentar esses demônios que têm perturbado a tua vida. 50 quilômetros esses homens correram e Israel desbaratou a todos. Pare de se render, se achar impotente, porque você errou no passado. Deus vai trazer a sua lembrança hoje, que até neste momento difícil que você passou, até aqui ajudou o Senhor. Não quer dizer que Ele não vai ajudar mais. Eu continuo, continue comigo, eu vou continuar te ajudando. Aqueles homens encerraram ali a sua história. Não, parou aqui em Mispa. Deus vai colocar um marco através de Samuel. Olha só, aleluias. No versículo 2, então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, ou seja, onde eles fracassaram, onde eles se reconheceram o pecado, onde eles, sabe, tinham para eles como a visão negativa de aqui nós perdemos, aqui nós fomos desbaratados. É lá que Deus vai te usar. Ah, mas eu era um drogado. Ah, pastor, o meu casamento não deu certo. É aí que Deus vai te usar. Você crê? Deus não quer encobrir a vergonha de ninguém. Ele quer usar aquilo que te envergonhava para te dar dupla honra. Você vai tratar em cima daquilo que você foi envergonhado, porque Ele é Deus. Então, como povo, né, talvez como eu e você temos o tento de se esquecer do que Deus faz. Samuel pegou e resolveu fazer um marco naquele lugar. Colocou uma pedra e chamou de Ebenezer, pedra de escape, ou pedra de ajuda. Sempre que o povo passava, aqui foi o meu maior fracasso, mas onde eu consegui a maior ajuda da minha vida. Eu estou de pé de novo. Aleluias. Olha o que acontece depois que tem esse marco lá, e todas as vezes que eles passam, eles olham. Depois que eles feriram todos os filisteus, correram atrás dele, Deus colocou para correr. Olha só, versículo 13. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel.
Não faça barulho sem presença. Tenha presença, que o barulho quem vai fazer é Ele. Samuel precisou colocar uma pedra. E para o nosso cérebro, que eu falo, que eu estive explicando no começo, quando ele começa a perder a memória, os médicos vão te instruir a trazer, fazer alusões, sabe, cognitivas, algo que te arremete ou te traz a lembrança, tipo uma espécie de treinamento para o seu cérebro. Onde houve aquele bloqueio, então você vai pegar fotos, áudios, e você vai começar a ouvir. Sabe o que vai acontecer? A sua memória vai sendo recobrada. Então aquilo que Samuel fez naquele dia, colocar uma pedra, toda vez que o povo passava ele lembrava. Chegou um dia que o povo nunca mais se esqueceu, que Deus até aqui nos ajudou o Senhor. Eu peço que o Ministério de Louvor se coloque aqui, que eu já estou terminando. Para eles, a pedra da lembrança ou a pedra de escape era Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E para nós, quem será a pedra? Quem você acha que é? Abra sua Bíblia em Atos, e aqui eu encerro. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Atos 4, 11 e 12 diz assim: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre homens, pelo qual devamos ser salvos. A nossa pedra é Jesus. Pastor, está difícil para mim, eu não estou sabendo lidar com essa situação. Está difícil para mim, pastor. Foi o maior fracasso da minha vida. Se coloque de pé, que Deus tem algo